Olá! Hoje iremos executar a escultura regressiva nas proporções reais do incisivo central superior direito, o 11. Para tanto, vamos utilizar um bloquinho de cera, tamanho mini. Como a nossa técnica será a técnica do gabarito, a gente vai ter que ter em mãos já recortado o gabarito do 11, que também serve para o 21. Depois a gente explica como que a gente utilizaria para o 21. Para os cortes maiores, a gente pode iniciar com o estilete. Não é necessário começar pelo estilete, mas para quem tiver domínio e quiser fazer cortes maiores, ganhar um pouco de tempo, pode começar com estilete. Se não, já pode começar direto com alecron. Alecron lado faca, porque o lado discoide cleoide nós vamos utilizar em outro momento da escultura. Para cortes mais delicados, nós vamos utilizar o esculpidor de Hollenbeck. Para nos auxiliar com as medidas, nós podemos lançar mão de uma régua e de um compasso de ponta seca. À medida que nós formos fazendo os desenhos e as marcações, para que a gente possa avivar os desenhos que nós fizermos na cera, nós podemos utilizar um pozinho, seja de talco ou de giz. A gente já pode deixar o giz trituradinho aqui, ou talco, ou então nós podemos pegar o próprio bastãozinho do giz e ir raspando com o estilete sobre o bloquinho de cera. No final, para refinarmos e dar um pouco mais de brilho, a gente pode utilizar um pedacinho de meia de seda, um pedacinho de meia calça de seda. Durante a escultura, se nós quisermos limpar as aparas da cera, a gente pode utilizar uma escova de dentes bem macia, ou mesmo um pincel macio. Para fazer as marcações, a gente pode pegar o pozinho do giz, que a gente raspa aqui com o estilete, ou à medida que for fazendo a marcação, pode raspar sobre o próprio bloquinho e esfregar. E assim a gente aviva os desenhos, os contornos que a gente marcar com algum instrumento afiado. Iniciando, portanto, a nossa escultura, nós iremos pegar os gabaritos. O primeiro gabarito, que é o da face vestibular. Vocês observam que ele pode servir tanto para o 11 quanto para o 21, como eu já tinha dito. Desde que a gente posicione dessa forma, se quisermos fazer o 11, e se quisermos fazer o 21, nós vamos iniciar com essa posição. Como iremos esculpir o 11, nós vamos pegar o nosso gabarito. Observem também que o recorte do gabarito, ele preservou o perímetro da imagem, todo o contorno da imagem ficou preservado. Nós vamos zerar. Como o nosso bloquinho de cera ele é todo bem liso, bem polido, nós vamos igualar o topo do gabarito com o topo do bloco, posicionarmos e vamos pegar o nosso instrumento, pode ser o esculpidor de Hollenbeck, e nós vamos fazer o contorno. Esse primeiro traço, ele é bastante suave, não precisa aprofundar muito no bloquinho de cera. Ele é apenas para marcar. Para que a gente possa, como eu disse, avivar o nosso desenho, nós podemos colocar o pozinho do giz. E assim, visualizar o desenho que fizemos. Essa será, portanto, a nossa face vestibular. É importante marcar o bloco de cera com as faces, porque essa face será a nossa orientação para os cortes futuros. Sendo essa a nossa face vestibular, o bloquinho nos indica que aqui será a distal, a gente faz um D. O outro lado será a mesial. E aqui nós teremos a nossa palatina. Como
eu disse, a gente pode ir limpando as aparas. Distal, palatina e mesial. Pronto. Sendo essa nossa face vestibular, nós mais uma vez vamos pegar o gabarito, vamos voltar o nosso bloco para a face palatina e vamos virar o gabarito para marcar a face palatina, da mesma forma. Igualando aqui no topo, as margens, você iguala. E mais uma vez, com o esculpidor de Hollenbeck, vamos marcar o nosso primeiro corte. Feito isso, nós teremos a vestibular e a palatina marcados. Com auxílio do nossa espátula Lecron, nós vamos marcar aqui no topo a região coincidente com os limites superiores. E nós vamos unir essas duas partes. E esse será o limite do nosso primeiro corte. Tudo isso que está da margem para fora será recortado nos blocos. E nós iremos obter o nosso primeiro corte. Com o auxílio do estilete, nós vamos também fazer aqui a marcação do que seria o limite cervical do nosso bloco. Nós unimos as duas margens, podemos dar uma leve forçadinha para fazer essa delimitação. Do mesmo jeito, aqui. E a gente faz essa primeira marcação. Assim, quando nós formos iniciar o corte dos primeiros excessos, ele irá parar aqui exatamente onde nós fizemos essa marcação. E o bloco não corre o risco de quebrar. Então, a gente inicia nossos cortes assim. Sempre deveremos ter o cuidado de não ultrapassar o limite do nosso traço. Se nós ultrapassarmos esse limite do traço, nós vamos perder a referência. Então, o ideal é que a gente consiga se aproximar o máximo possível desse traço, mas sem perdê-lo. Observando sempre de um lado e do outro. Se você não quiser iniciar seu corte com estilete, se você tiver receio de se cortar e realmente o estilete é um instrumento afiado, você pode fazer esse mesmo corte com a Lecron. O lado faca da Lecron. Sempre mantendo o cuidado de ter paralelismo
e você transferir o que está sendo cortado do lado vestibular para o lado palatino. O corte com estilete tem a vantagem de já ir deixando uma superfície bem plana. Não confundir o plano com eliminar essa convergência que a gente já consegue observar para a cervical. Muito bem. Feito esse primeiro corte, agora nós vamos iniciar o corte da face proximal. Importante dizer que esses gabaritos, eles foram impressos num papel com uma gramatura maior, não em gramatura 75, que é o de papel Chamex normal, principalmente não por conta da vestibular, mas por conta da nossa proximal. Porque agora, quando formos fazer o corte da face mesial, o nosso bloco já não vai ter aqui, na parte da coroa, o apoio em cera. E com isso, quando formos usar o nosso instrumento para fazer o contorno, se a gente tiver um papel muito molinho, na hora que a gente encostar, o papel vai amassar. Dessa forma que o papel com uma gramatura maior, tipo uma cartolina, isso não vai acontecer. Mais uma vez, nós vamos zerar o topo, aqui a borda incisal do dente, com o topo do bloco, e vamos fazer o contorno da nossa face. Verifiquem que nós temos aqui a convexidade da vestibular, né? Aqui a bossa na cervical, e aqui essa parte já passando um pouco mais plana. E na palatina nós temos o cíngulo e a concavidade aqui da palatina, da fossa palatina. Então, nós vamos aqui contornar o dente. Pronto. Foi feito o nosso contorno. Dessa vez, nós não vamos desenhar direto na face distal. O que nós vamos fazer é marcar o nosso topo. Transferir isso para a nossa distal, passando paralelos os traços. Vamos avivar um pouquinho aqui com o giz para a gente poder observar tanto o nosso contorno da proximal, quanto aqui o topo. Pronto. Agora, nós vamos transferir essa marcação para o outro lado. Nós vamos, mais uma vez, na mesial, nós usamos o gabarito nessa posição. Então, para a distal, nós vamos usar o gabarito ao contrário. Vamos fazer coincidir o gabarito com a marcação na cera. E aí sim, nós vamos com o nosso instrumental delimitar a nossa área de recorte. Muito cuidado, como disse, para não distorcer a folha de papel do gabarito, para que a gente não transfira, então, uma distorção para o nosso bloquinho de cera. Está feito agora a delimitação do corte, está feita a delimitação do corte dos excessos para as faces proximais, distal, mesial. Então, tudo isso deverá ser eliminado. Mais uma vez, reforço a importância de você não ultrapassar o limite do traço
para que você não perca a referência do corte e com isso não altere as proporções do nosso dente. Vamos iniciar o corte. Mais uma vez, a gente pode fazer essa marcação aqui da cervical, porque para fazermos um corte mais acentuado com o estilete, é interessante a gente ter essa delimitação e o nosso corte, ele automaticamente para naquela região. Lembrem-se sempre de preservar a convexidade da face vestibular e a concavidade da face palatina. Nunca deixar essa nossa cervical, porque o nosso terço cervical é onde esse dente vai ter um maior volume. Então, pelo lado da vestibular, nós temos a bossa vestibular e do lado da palatina, nós vamos ter o cíngulo. Pronto, cortes mais grosseiros nós já fizemos com o estilete, poderia até fazer um pouco mais. Mas nós vamos cuidar para não perdermos os contornos e fazer agora nosso desgaste com a Lecron. Lembrem-se, a Lecron ela pode agir nesse sentido para fazer a concavidade, ou ela pode agir nesse sentido para fazer a convexidade. Então, aqui na vestibular, nós trabalhamos no sentido da convexidade da face. E na palatina, nós vamos trabalhar fazendo a concavidade da face palatina. Importante sempre trabalhar com apoio, já que você está fazendo uma força em um sentido, você deve ter o apoio no sentido contrário para que você não tenha fratura do seu bloco. Então, sempre que eu estiver trabalhando em uma face, eu vou estar fazendo apoio de outro lado. Cuidado também quando vocês estiverem trabalhando com o estilete, para não deixar o dedo na área do corte, porque ele pode, apesar de você estar de luva, nossa luva é muito fininha, o estilete ele pode acabar cortando a luva e também a sua pele.
Essa porção da Lecron, que é mais curva, ela pode ser justamente utilizada para avivar a nossa concavidade palatina, tá? Então, ela pode ser utilizada aqui, ó. Lembrando que os contornos, eles não podem ser perdidos, tá? Aquela marcaçãozinha do giz que a gente fez nas margens. E a gente vai chegar, então, até bem próximo desse limite, sem removê-lo. Observar aqui a incisal, ela deve estar com as mesmas dimensões. Aqui a gente vê um pouquinho mais de excesso. Vamos lá remover. Feitos, então, os nossos cortes vestibular, palatino e os proximais distal e mesial, nós temos agora o dente com um certo esboço já do que seria uma anatomia de um incisivo central superior, mas agora nós vamos fazer os refinamentos, afinal de contas o dente ainda está com muitos ângulos, né? Ainda está com as faces, apesar da leve convergência que já foi dada para a cervical a partir do gabarito, mas essa convergência ela ainda vai ser um pouco mais acentuada, principalmente na face distal, ok? Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é, sendo esse lado a mesial e esse lado a distal, a gente sabe que a borda incisal, ela é levemente mais inclinada para a distal. Então, a gente vai poder fazer com o nosso instrumento um leve desgaste aqui nessa borda incisal. Mais ou menos para distal. Um desgaste bem suave. Outra coisa que nós podemos também verificar é que o ângulo distal, ele é mais arredondado, o ângulo incisal distal é mais arredondado do que o mesial. Então, a gente faz um leve arredondamento do ângulo da mesial e depois um arredondamento um pouco mais marcado no ângulo distal. Então, a gente vai pegar nosso instrumento. Você já pode começar, se quiser, trabalhar com o esculpidor de Hollenbeck também, mas podemos continuar aqui com a Lecron. Nós teríamos, então, o ângulo mesial mais reto e o distal mais arredondado. Outra coisa que nós podemos observar é que, por enquanto, as faces vestibular e palatina, elas estão com o mesmo tamanho, né? Mas a gente sabe que o dente, ele tem convergência das faces proximais em direção à palatina, porque a face palatina é menor do que a face vestibular. Então, essa convergência, ela se dá mais ou menos da metade da nossa face proximal para a palatina. Então, a gente pode marcar com a Lecron, mais ou menos daqui a metade, e iniciar esse desgaste. Mas para a gente fazer esse desgaste, a gente também tem o seguinte, aqui na região do cíngulo, nós temos que esse cíngulo, ele ocupa mais ou menos 1/3 da distância da vestibular. Então, se a gente pegar essa nossa face aqui e dividir em 3/3, marcar aqui mais ou menos 3/3 iguais, a gente teria o desgaste que teríamos que fazer para dar essa convergência para a palatina e preservando aqui a região do cíngulo. Vou marcar um pouquinho aqui com giz para a gente poder observar melhor as proximais marcadas.
e o terço palatino aqui, os 3 terços marcados. Terço cervical aqui. Ok? Então, nós teríamos agora um desgaste mais ou menos nesse sentido, dando a convergência da face. Lembrando sempre que quando chega aqui na cervical, quando a gente chega aqui na cervical, a gente tem esse desgaste maior. Então, tá aqui, olha, as faces proximais marcadas mais ou menos aqui ao meio. E aqui a face palatina, dividido aqui a região do terço cervical em 3 partes iguais, para que a gente faça o desgaste de toda essa região aqui, ó. Tudo isso aqui agora a gente vai desgastar, ok? Então, vamos lá. Agora, nós podemos também começar a fazer o arredondamento de todos esses ângulos, tá? Que estão muito vivos. A gente sabe que o dente não tem os ângulos assim tão vivos. A gente pode começar a fazer o arredondamento dessas quinas, ok? Sempre lembrando que quando a gente chega para cervical, a gente vai afinar mais, né? Vai fazer um estrangulamento mais aqui perto do que seria a nossa junção amelocementária. Esse arredondamento, inclusive, ele é mais visível na nossa face distal. Então, a gente pode já acentuar. Ela é mais convergente para a cervical do que a face mesial. Agora, feito esses arredondamentos iniciais, nós vamos fazer o seguinte: a gente sabe que nossa borda incisal
ela é biselada, mais ou menos em 45 graus, mas esse bisel ele vai ser executado sem reduzir da altura da coroa do dente, tá? Então, a gente posiciona a nossa espátula aqui em 45 graus e a gente vai fazendo o biselamento dessa borda incisal, sem, contudo, reduzir a altura aqui pela vestibular, ok? Uma vez, então, que nós já temos a nossa borda incisal levemente mais inclinada para distal, com o ângulo inciso distal levemente mais arredondado que o ângulo inciso mesial, toda a nossa face distal mais arredondada e convergente para a cervical. Nós já temos a redução aqui da borda incisal em bisel. E nós temos já a redução das faces proximais convergindo para a palatina, evidenciando aqui cíngulo. Nós vamos agora fazer um leve desgaste da nossa vestibular, levemente inclinada para a distal. A gente tem também essa característica no dente, que aqui a nossa face distal é levemente, a face vestibular é levemente inclinada para a distal. É muito suave isso, tá? Que esse dente, ele é bastante plano na sua face vestibular. Pronto. Suficiente. Depois disso, nós vamos também fazer, ó, vamos ver aqui, ó, levemente a inclinação para distal, tá? Depois disso, nós vamos fazer a delimitação dos sulcos de desenvolvimento, né? Que vão, então, ser depressões, e essas depressões são em número de duas, que vão, então, evidenciar os 3 lóbulos, né, de desenvolvimento. Então, esses sulcos de desenvolvimento, eles partem daqui da borda incisal, né, em direção à cervical, mas não chegam até esse terço cervical. Elas são mais amplas aqui nesses terços, principalmente no terço incisal, ela é mais larga, e aí ela vai se estendendo até o terço médio, mas ela não é retilínea, ela é levemente curva, né? Ela é delimitada, vamos dizer, como se a gente fizesse mais ou menos assim. Aqui assim, aqui assim, por exemplo, o da distal é levemente mais curto. E a gente pode fazer esse desgaste assim, ó. Ele é mais aberto aqui na borda incisal, perto da borda incisal, e aí ele vai fechando pra cá. Bem suave. Então, depois que nós fazemos esse desgaste, marcando aqui, olha, ele faz um formato meio que triangular, né? Ele vem como um sulco daqui, aqui ele vem abrindo mais para incisal, né? E depois que nós fazemos isso, a gente pode observar aqui pela incisal, ó, a delimitação dos lóbulos de desenvolvimento quando a gente demarca os sulcos de desenvolvimento. Ele não precisa ficar tão marcado, mas depois no final, quando a gente quiser finalizar o dente, a gente ainda passa a nossa meia calça, um pedacinho da meia calça, ele suaviza um pouco, né, esse desgaste, e ele realmente tem que ficar algo discreto, tá? Agora, indo para a parte palatina, nós vamos delimitar
a nossa região do cíngulo e das cristas marginais. E aí, depois dessa delimitação, a gente vai poder escavar a nossa fossa palatina, né? Então, ela fica sendo margeando aqui as proximais, aí chegando aqui ela faz meio que um W. Isso. Ok? E aí depois a gente pode pegar e escavar. Pode ser com a parte discoide aqui da Lecron, ou pode ser com o próprio esculpidor de Hollenbeck, tá? Na região mais próxima do símbolo, ela vai estar mais escavada. Vou botar um pouco mais pra cá, mais pro alto. Aqui na região do símbolo, ela vai estar mais escavada. E na região da incisal, ela é mais rasa. Esse lado da faca aqui também, como ele tem esse formato aqui convexo, ele vai delimitar aqui, no caso, uma concavidade, né? Daí, definida aqui a nossa fossa palatina, nossas cristas e o símbolo, para finalizar, a gente pode delimitar aqui nossa linha do colo, né? Nossa junção amelocementária. Linha do colo que divide o que seria a nossa coroa anatômica da raiz anatômica, né? E aí, a gente teria aqui o contorno sendo sinuoso, aqui em forma de U com abertura para incisal, ele vem contornando para as proximais, ele vai invertendo, a sua concavidade vai agora ficar voltada para o lado da raiz, né? A concavidade voltada para a apical. E aí, girando novamente para a palatina, ele novamente assume o contorno de abertura voltada para incisal. E indo para mesial, mais uma vez, ele vai ter esse contorno de abertura voltado para a apical, para a raiz. E aí, a gente vai dando um leve desgaste com o nosso instrumento de corte para marcar bem aqui na cervical esse estreitamento, né? Esse estrangulamento que vai em direção ao colo. Então, a gente segue com essa demarcação da convexidade da coroa em direção à cervical, né? Seguindo aquele contorno do que a gente desenhou da nossa linha do colo, né? E também a raiz, ela também converge para a cervical. Então, a gente vai ter
esses detalhes, realçando aqui a nossa anatomia. A distal aqui sempre mais curva e a mesial mais reta. A mesial tem mais uma convexidade, né? Tanto porque tem essa curvatura do ângulo inciso distal, quanto porque ela realmente converge mais aqui para a cervical.
Para finalizar, a gente vai fazer o polimento da nossa escultura com uma meinha de seda, um pedacinho de meia de seda. Não precisa friccionar com muita intensidade, só para abrir um brilho aqui na cera. Ok? Então, tá aqui essa escultura do nosso 11, aqui na posição, né? Incisivo central superior direito. Até o próximo vídeo.